que muitas vezes a gente acha que a falta de experiência ela pode te atrapalhar durante o seu processo profissional? Eu também, que nem eu já falei aqui, né? Eu também já passei por tudo que você está passando, eu também já tive do outro lado, eu também já fui um cabeleireiro iniciante, eu também já fui um cabeleireiro que tive todas as dificuldades que você já teve ou você está tendo dentro da sua profissão. E lá no início, quando eu iniciei, né, eu pensava isso também, né? Nossa, mas o que eu posso fazer com que eu pegue mais experiência? E eu ficava pensando isso, ficava matutando dentro da minha cabeça, que a gente fala, né? E achando que a falta de experiência, ela era um grande obstáculo dentro da minha profissão. E o principal fator de nós acharmos que a falta de experiência, ela é um grande obstáculo dentro da nossa profissão, é nos espelharmos, né? Nos basearmos o nosso trabalho naqueles que já estão há muito tempo dentro da nossa profissão. É a forma com que nós olhamos outros profissionais, outros cabeleireiros. A forma com que você observa, a forma com que você admira esses outros profissionais, dependendo da sua percepção, dependendo da forma com que você olha, acaba influenciando naquilo que você percebe como profissional. O que isso quer dizer, Roger? Quer dizer que nós não devemos basearmos os nossos resultados com os resultados de outros profissionais que têm mais experiência que a gente, né? E eu lembro que eu ficava olhando, eu lembro quando eu comecei na minha profissão, isso há 16 anos atrás, ali no primeiro ano de experiência, eu lembro que eu ficava olhando outros profissionais trabalhar. Eu comecei como auxiliar de cabeleireiro. Eu não comecei já diretamente como cabeleireiro, eu comecei como auxiliar de cabeleireiro. E eu lembro que eu ficava olhando outros profissionais, eu auxiliava outros profissionais com mais experiência que eu. E eu ficava olhando esses outros profissionais trabalhar. E aí eu vi eles fazer grandes cortes, fazer mechas mega elaboradas, mega estruturadas, divisões diferenciadas. Eu vi o cabeleireiro ir lá no armário de coloração, preparar a coloração para a neutralização das mechas, e muitas vezes aquilo muito rápido, aquilo muito, muito perfeito. E aí eu ficava pensando, nossa, mas por que eu não consigo? Por que esse profissional, ele faz tudo tão perfeito, eu não consigo essa perfeição, sem entender que eu estava no começo da minha profissão? E é algo que eu falo muito, é você admirar outros profissionais mais experientes, e isso é importante, você admirar esses outros profissionais, nos espelharmos, usarmos profissionais mais experientes como inspiração, mas não basearmos os nossos resultados com os resultados de profissionais mais experientes. E a falta de experiência, ela não pode se tornar um obstáculo para a sua profissão. Eu já falei muito aqui, eu já vi muitos profissionais que têm experiência de anos, experiência de 20, 30 anos de experiência, e não se tornaram profissionais de referência. E eu já acompanho cabeleireiros que têm 1, 2 anos de experiência, né, tem pouca experiência, digamos assim, profissionalmente, e se tornaram grandes profissionais, se tornaram grandes referências. Eu conheço cabeleireiros que têm 30 anos de profissão e não conseguem cobrar mais que R$50 um corte de cabelo. E eu conheço cabeleireiros que têm 2 anos de profissão e que cobram mais que R$500 um corte de cabelo. Então isso comprova que a falta de experiência, ela não é um obstáculo para você. Mesmo não tendo experiência, mesmo você não tendo feito muitos cortes de cabelo, mesmo você não tendo colocado a mão para fazer muitas mechas, você sim pode se tornar uma referência, você sim pode se tornar um grande profissional, mesmo estando no início da sua profissão. E essa foi uma das grandes barreiras, um dos grandes obstáculos que eu, Roger Martins, passei lá no início quando eu comecei. Imagina, gente, eu comecei com 16 anos na minha profissão. E aí eu lembro que eu fui auxiliar de cabeleireiro até os meus 18 anos. E aí aos 18 anos eu assumi uma cadeira de cabeleireiro. E aí eu lembro exatamente como se fosse ontem, os olhares das clientes quando o dono do salão passava a cliente para mim atender. E aí a cliente vinha, sentava na minha cadeira e ela olhava para mim, e eu era apenas um menino, né? Eu era um menino, né? E começando na profissão, cheio de sonho, cheio de objetivo,
cheio de vontade de se tornar um profissional referência, cheio de se tornar um profissional conhecido e reconhecido pela sua profissão. E eu também acreditava que a falta de experiência, ela poderia ser um obstáculo, só que eu mudei isso. Como que eu mudei? Vou contar para vocês aqui durante a nossa live, durante aqui o nosso podcast, durante o nosso episódio, né? O que me fez virar a chave? O que me fez com que as pessoas elas me olhassem diferente profissionalmente, né? O que fez com que eu virasse o olho daquelas pessoas que me olhavam como um simples profissional sem experiência e começaram a entender que, por mais que eu não tivesse experiência, eu era um grande profissional. O meu trabalho, a minha dedicação, o meu atendimento, as minhas técnicas, a forma com que eu me posiciono com as minhas clientes, né? O posicionamento foi uma das coisas que mais virou a chave de eu ser um menino sem experiência, ser um profissional que não estava muito tempo na profissão, mas me posicionava como um tal, né? E isso é um dos maiores conselhos que eu tenho para dar para você que está iniciando a profissão. Você pode até não ter experiência, mas se posicione como um profissional que tem experiência. Tenha posicionamento, tenha firmeza naquilo que você está passando para sua cliente, do que pode ou não pode fazer, né? O seu posicionamento ele vai criar uma nova percepção na cabeça da sua cliente. Leve isso como uma das maiores lições para você profissional que está iniciando, tá? E não deixe se abater. Não ache que porque você não tem experiência, isso vai ser um obstáculo. Não. Certo, gente? Então são dicas aqui, dicas de cabeleireiro, dica de profissional que já passou por tudo que você está passando, né? Eu tô aqui dividindo com você, né? Dividindo com você a minha experiência, dividindo com você aquilo que eu passei, que nem eu falei aqui. Eu já passei por tudo que você está passando. Eu sei exatamente o que passa na sua cabeça nesse momento. Só que você precisa ter o quê? Você precisa ter determinação, né? E não desistir, né? E começar a dar o primeiro passo, né? A gente fica se travando, né? Em investir em um treinamento, investir em um método, investir em um curso, né? A gente tem um método cabeleireiro de alta performance, que é um método profissional que a gente vende, um método onde eu pego profissionais pela mão e eu mostro o caminho de como esses profissionais se tornarem grandes referências, de como esses profissionais se tornarem grandes cabeleireiros. E aí a gente vai oferecer o método CAP, o método cabeleireiro de alta performance. E aí tem cabeleireiro que diz pra mim assim, não, mas eu não tenho experiência. Nossa, mas eu nem comecei. Nossa, mas eu não tenho curso básico. Nossa, mas eu nem toco com cabelo ainda. E uma das coisas que eu mais falo, né? Quanto menos experiência você tiver, melhor, porque você vai iniciar na sua profissão sem o bendito do vício. O vício, ele pode te atrapalhar. O vício, ele pode te limitar, né? E aí, quanto menos experiência você tem, melhor, né? E não deixar com que você achar que a falta de experiência é um obstáculo. Não é. Não é. Você já vai iniciar, quando você inicia na sua profissão com um método, que é o método cabeleireiro de alta performance, quando você inicia na sua profissão com um mentor, assim como eu, que tem experiência, que já passou por tudo que você vai passar durante a sua profissão, você começa com o pé direito. Você começa na sua profissão com o pé direito. E eu acredito que isso seja um dos passos mais importantes da sua profissão. É você começar com alguém que já viveu o que você já viveu e vai viver ainda. Porque aí eu posso te dizer o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Como fazer e o que não fazer. É por isso que eu falo muito que o método cabeleireiro de alta performance ele não é um simples método. Ele não é só um curso. Ele é uma vida de um profissional que já passou por tudo que você está passando. A você que não está no método ainda, se prepare para entrar nesse método que eu tenho certeza que vai fazer com que você voe a sua profissão.